hemostasia. Pessoal, vou pedir só para vocês se atentarem aos microfones de vocês, tá? Por favor. Então, a gente, na aula passada, falou sobre os distúrbios circulatórios associados à hemostasia. A hemostasia foi justamente a capacidade, né, a gente definiu como todos aqueles processos que funcionam para manter o sangue circulando dentro do sistema cardiocirculatório. Então, a gente viu que o sistema cardiocirculatório é um sistema fechado, em momento algum o sangue, né, sai de dentro do sistema cardiocirculatório, e aí a gente pode ter algumas alterações, seja pela integridade da parede do vaso, seja pelos fatores de coagulação, em que essa hemostasia, essa permanência do sangue dentro dos vasos, ela fica comprometida. Então, quando rompe, por exemplo, a parede de um vaso, a gente vai ter ali o extravasamento do sangue que a gente definiu como hemorragia. Então, na aula passada, né, semana retrasada, a gente falou um pouquinho sobre os distúrbios circulatórios relacionados à hemostasia, e hoje a gente vai focar a nossa aula nos distúrbios circulatórios que vão causar os edemas e efusões. Edema nada mais é do que o acúmulo de líquido nos tecidos. Então, hoje, a gente vai ver como que pode ocorrer um edema, o que causa, né? O que pode causar, está relacionado aí à ocorrência do edema. E quando os líquidos se acumulam em uma cavidade já formada, uma cavidade normal do corpo, por exemplo, na cavidade abdominal, na cavidade torácica, a gente não chama de edema, a gente chama de efusão. Então, se você tiver o acúmulo de líquido nos tecidos, a gente chama de edema. Se ocorrer o acúmulo de líquido nas cavidades, a gente chama de efusão. Certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os distúrbios, né, que podem causar aí os edemas e efusões. Bom, só para relembrar, a gente falou um pouquinho do sistema cardiocirculatório. Então, a função do sistema cardiocirculatório vai ser carrear, né, vai ser transportar tanto nutrientes para as células poderem usar, quanto metabólitos que serão excretados, né, tanto pelas células quanto excretados do corpo. Então, tudo que a célula precisa usar para sobreviver e tudo que ela precisa excretar, jogar fora, vai ser transportado pelo sangue. E aí, compondo o sistema cardiocirculatório, a gente vai ter, então, 3 componentes importantes, que são o sangue, que é, né, o veículo pelo qual esses nutrientes e metabólitos são transportados. A gente vai ter os vasos vão conduzir o sangue pelo corpo, e a gente vai ter o coração, que vai funcionar como bomba, vai dar movimento ao sangue, fazendo com que o sangue, então, consiga, né, atingir aí os diferentes tecidos do nosso corpo. Então, compondo o sistema cardiocirculatório, a gente vai ter o sangue, a gente vai ter os vasos e o coração. E qualquer alteração nesses 3 componentes pode causar uma má circulação e um distúrbio circulatório. Então, o edema, por exemplo, as efusões, podem ser causadas por alterações sanguíneas, por alterações nos vasos e por alterações na bomba, que é o coração. Então, relembrando, o coração é um órgão muscular. Ele tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, e a função do coração é bombear o sangue, ou seja, dar movimento ao sangue, fazer com que ele percorra todo o sistema vascular, ou seja, todos os tubos, todos os dutos que estão levando o sangue até os diferentes tecidos do nosso corpo. Então, o coração é que dá movimento ao sangue, né? E aí, a gente vai ter, então, um órgão dividido em 4 cavidades, né, 2 átrios aqui em cima, 2 ventrículos, e essas 4 estruturas, né, vão estar trabalhando, então, no bombeamento sanguíneo. O que acontece? Os ventrículos vão ser as principais estruturas funcionais do coração, né? Então, os ventrículos, ao relaxarem e contraírem, a gente vai ter o enchimento e o esvaziamento do coração. Então, quando o ventrículo contrai, quando o ventrículo relaxa, perdão, a câmara, né, o tamanho aqui dentro aumenta. Então, quando ele relaxa, é como se ele, né, aumentasse ali o espaço dentro dele.
E esse aumento de espaço acaba reduzindo a pressão dentro do ventrículo. E essa redução da pressão, ela puxa o sangue que está chegando aqui pelas veias. No caso do lado esquerdo, veia pulmonar, do lado direito, veia cava. Então, quando os ventrículos relaxam, dentro do ventrículo diminui a pressão e aí puxa o sangue que está chegando pelas veias, no caso do lado esquerdo, cava. Então, quando o ventrículo... Estou misturando tudo, gente, desculpa, tá? É que eu estou cheio de afta, tá doendo falar, aí estou me confundindo inteiro. Peço perdão, tá? Vamos lá. Ventrículo direito, quando relaxa, diminui a pressão aqui dentro. E aí ele puxa o sangue, faz uma força puxando o sangue, que está vindo pelas veias cavas aqui, ó. Então, a veia cava está entrando aqui, tá vendo? Quando o ventrículo direito relaxa, ele puxa o sangue que está vindo pelas veias. Quando o ventrículo esquerdo relaxa, que é ao mesmo tempo, né, que o ventrículo direito, ambos relaxam juntos, o que vai acontecer? O mesmo mecanismo. Só que aí o ventrículo esquerdo vai puxar o sangue que está vindo pelas veias pulmonares, tá vendo? Sangue que está vindo lá do pulmão, que está entrando aqui, ó, no átrio esquerdo. Então, é o relaxamento ventricular que faz o coração se encher de sangue. Tá? E depois, quando os ventrículos contraem, aí o que acontece? Esse sangue ele vai ser ejetado pelas artérias. Então, saindo aqui do lado esquerdo, ó, a gente tem a artéria aorta, e saindo do lado direito, a gente tem a artéria pulmonar. Tá? Então, quando o ventrículo contrai, ele vai ejetar o sangue que está dentro dele. Tá? E para isso funcionar adequadamente, ou seja, esse caminho, esse trajeto que o sangue tem que fazer, lembra? O sangue vem do corpo para o lado direito, né, do coração, do lado direito sai pela artéria pulmonar, vai para os pulmões, depois volta pelas veias pulmonares para o lado esquerdo do coração. Então, volta aqui pelas veias pulmonares, tá vendo? Para o lado esquerdo do coração, e aí sai pela artéria aorta. Então, ó, entra pelas veias cavas, aqui, ó, vem pelas veias cavas, perdão, entra do lado direito, certo? Depois, o ventrículo direito vai contrair, estou apontando para cá, mas aqui, né? Veia cava aqui, ó, veia cava. Estou apontando para cá, mas está aqui. Veia cava, então entra aqui, ó, lado direito, ventrículo direito contrai, sai pelas artérias pulmonares, né? Então, depois aqui a artéria pulmonar esquerda e direita. Vai para os pulmões, vai ocorrer a hematose, a troca gasosa, né? Então, absorção de oxigênio, excreção de CO2, o sangue volta pelas veias pulmonares, aqui, ó, daqui e daqui, tá vendo? Então, volta para o átrio esquerdo, e aí depois do ventrículo esquerdo, ele vai sair pela artéria aorta. E aqui a gente tem a saída das coronárias, que são as artérias que irrigam o próprio coração. Tá? Então, trajeto do sangue, ó, lado direito, pulmão, volta do pulmão para o lado esquerdo, vai para o corpo todo. Aí do corpo todo vem para o lado direito, pulmão, lado esquerdo, corpo todo. Então é sempre unidirecional. E esse funcionamento cardíaco, né, as válvulas cardíacas ajudam a manter esse direcionamento. Então, quando o sangue ele está, vamos pegar aqui o lado esquerdo, ó. Quando ele está vindo pelas veias pulmonares e entrando aqui no átrio, pelo átrio, chegando aos ventrículos, quando o ventrículo está relaxando, essa válvula aqui, que é a válvula mitral, ela está aberta. O próprio sangue, quando ele é puxado aqui, ele empurra a válvula. Está vendo que a válvula é voltadinha para baixo aqui? Ó? Então, quando o sangue vem sendo puxado, ele empurra essa válvula e vai entrando nos ventrículos. E aí, quando o ventrículo vai contrair, o que acontece? O próprio sangue empurra essa válvula aqui, só que ela fecha, tá vendo? Tem umas cordinhas aqui limitando o movimento dela, que a gente chama de cordas tendíneas. Então, o próprio sangue fecha essa válvula e abre essa daqui, ó, que é a semilunar. É a válvula, no caso aqui, está na artéria aorta, a gente chama de aórtica. Então, o sangue abre essa válvula aqui e sai pela aorta. Quando o ventrículo relaxa, o que vai acontecer? O sangue empurra a mitral, só que o relaxamento do ventrículo também puxa o sangue que está na aorta. Só que não volta, por quê?
porque essa válvula aqui, ela fecha, o próprio sangue fecha essa válvula. Então, a gente vai ter sempre o sangue indo em uma direção, que é vindo, entrando no ventrículo e saindo pela aorta. Entrando no ventrículo, saindo pela aorta. Então, o fluxo sanguíneo, ele é sempre unidirecional. Ele sempre está, em condições normais, indo em uma direção. Justamente por conta do funcionamento adequado de todas as estruturas do sistema cardiocirculatório. Certo? Então, a gente vai ter 2 átrios, 2 ventrículos, né, 4 válvulas. Então, aqui a válvula mitral, separando o átrio esquerdo e direito, a válvula tricúspide, válvula mitral, separando o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, válvula tricúspide, separando o átrio direito e ventrículo direito, aqui a válvula da artéria pulmonar, né, então a válvula pulmonar, e aqui a válvula aórtica, né, na artéria aorta. Então, essas válvulas, né, ajudam nesse fluxo que a gente chama, né, de unidirecional do sangue. E aí, a gente também separa a circulação em 2 regiões, vamos dizer assim. A gente pode ter a gente pode classificar, né, a circulação entre coração e corpo de circulação sistêmica, então sangue vindo do corpo para o lado direito do coração e depois saindo do lado esquerdo do coração para o corpo. Então, circulação entre corpo e coração, a gente classifica como grande circulação ou circulação sistêmica. E a circulação entre o coração e os pulmões, né, ou seja, o sangue saindo do lado direito do coração, indo para os pulmões, depois voltando para o lado esquerdo, a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar. E aí, como eu falei, a gente vai ter 2 momentos de trabalho do coração, um quando ele está relaxado e o outro quando ele está contraindo. Então, o relaxamento, que é o que causa aquela redução da pressão dentro do coração e a força que puxa o sangue para dentro do coração, a gente chama de diástole. É o relaxamento cardíaco que leva ao enchimento do coração. E a sístole é o momento da contração e que o coração ejeta o sangue na direção, né? Ejeta ali, mandando o sangue para as artérias, tanto a artéria pulmonar quanto a artéria aórtica. Sangue esse para ir para os pulmões, né? Do lado direito para ir para os pulmões, para sofrer a hematose, e do lado esquerdo para ir para o corpo todo, levando nutrientes, oxigênio, né? Inclusive para o próprio coração. Então, sístole é a contração, diástole é o relaxamento. Sístole é o esvaziamento, diástole é o enchimento do coração de sangue. E aí, né, a quantidade de sangue que sai do coração, a gente mede ela em 1 minuto. E aí a gente chama essa medida de débito cardíaco. Ou seja, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que está saindo do coração em 1 minuto. É o volume de sangue ejetado pelo coração em 1 minuto. Então, desse sangue que sai do coração, a gente vai dividindo ele, né, para os diferentes sistemas. Então, 20% vai para fígado e baço, outros 20% para os rins, né, outros 20% para a musculatura estriado-esquelética, 15% para a circulação cerebral, 3% ali para a circulação coronariana, que é do próprio coração, 22% pele e ossos, ou seja, esse sangue vai se distribuindo para o corpo todo. E aí, como a gente falou, o sistema circulatório ele vai ter a função de transportar nutrientes que estão sendo absorvidos e vão ser distribuídos para as células, de transportar metabólitos, ou seja, aquelas moléculas que são formadas a partir do funcionamento natural de uma célula, só que moléculas essas que precisam ser jogadas fora, precisam ser excretadas, né? Então, se a gente pensar lá na respiração, por exemplo, a célula ela pega o oxigênio, só que durante a respiração ela produz o dióxido de carbono, CO2. E aí o que vai acontecer? A célula vai precisar jogar esse CO2 fora, né? Então, esse CO2 vai chegar até os pulmões para ser excretado via sangue. Então, o sangue tem a função tanto de levar, por exemplo, o oxigênio para as células, o nutriente, mas também excretar metabólitos, onde as células jogam o CO2, vai ser jogado para fora do corpo, lá nos pulmões. Então, ela transporta nutrientes, transporta metabólitos. Ela também transporta moléculas que são, ou células, enfim,
que são produzidos no nosso próprio corpo. Então, se a gente pensar no hormônio, por exemplo, né, se a gente pensar na insulina, na testosterona, né, como é que esses hormônios vão ser produzidos por uma glândula e vão atuar em outras células? São liberados no sangue. Então, a gente tem, por exemplo, as células beta-pancreáticas lá no pâncreas produzindo a insulina, e aí joga essa insulina no sangue, a insulina chega a todas as células do nosso corpo e faz com que essas células consigam pegar a glicose para usar a glicose. Então, esse hormônio vai ser transportado, vai chegar a todas as células via sangue. Então, o sangue ele tem essa função também de transportar aquilo que é produzido no nosso corpo, mas que vai atuar, vai ser utilizado em outras células também, por outras células. Então, transportar materiais que entram no corpo, transportar materiais que são produzidos no próprio corpo e vão ser utilizados também pelo próprio corpo, e transportar materiais para fora do corpo. Né? Então, os metabólitos, calor, né? Quando a gente sua, por exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a água do sangue, que é quente, e jogando para fora do corpo, para tentar baixar a temperatura corporal. Por isso, quando a gente está com calor, a gente sua. Porque a glândula sudorípara na nossa pele, ela é juntinha de um capilar sanguíneo. Então, quando a gente está com muito calor, essa glândula começa a pegar a água do sangue e jogar para fora do corpo. Por isso que a gente começa a suar, e aí é uma tentativa de você eliminar calor do corpo. Ô, professor, Não. o que acontece quando é aquelas pessoas que suam muito? Como assim? Tem umas pessoas que têm um suor excessivo. Em regiões do corpo? Isso. Aí é um distúrbio. Tá? Tá bom. Eu não me lembro agora a fisiopatogenia do que está acontecendo ali, tá? Mas algumas pessoas podem suar muito, principalmente em palma da mão, sola do pé. Eu não me lembro agora o que causa isso, tá? Mas eu conheço esse distúrbio, sim. Inclusive, tem um grande amigo de infância meu que tem. Né? Sua muito no pé, na palma da mão, na sola do pé. Mas não me lembro agora o que é, não, tá? Chama hiperidrose, se eu não me engano. Hiperidrose. Sim, mas aí não seria para baixar a temperatura do corpo, né? Não, seria um suor excessivo, né? É uma situação em que você possa até ter ali um estímulo para suar, mas acaba que você produz muito mais do que o necessário, né? Professor, Pois não. a minha irmã tem esse suor excessivo nas mãos e nos pés, que ela chega a pingar o suor, você consegue ver. Ela foi no médico ver o que era isso, porque a pessoa fica incomodada, né, com a situação. Sim, sim. E o médico falou que era sistema nervoso central dela, quando ela ficava muito abalada, aí dava esse excesso de suor, né? Hoje em dia ela até toma medicamento para controlar nível de ansiedade e estresse e que, tipo, diminuiu muito a questão desse suor que ela tinha, né? Que ela ainda tem, mas reduziu bastante. Agora você falando, de fato, deu uma lembrança aqui de que, se eu não me engano, tá? Essa doença, a hiperidrose, ela é uma doença de sistema nervoso mesmo. Se eu não me engano, é porque o comando, né, o centro de controle da temperatura do nosso corpo está no hipotálamo, que é uma região do cérebro, né? E aí o que acontece? Algumas pessoas têm esse estímulo excessivo, e o hipotálamo, ele é uma região que está ligada a muitas outras regiões do cérebro. Então ele acaba sofrendo ali influência de muitas outras regiões do cérebro. E aí o que acontece? Como o hipotálamo é onde está localizado o nosso termostato, ou seja, lá do hipotálamo é onde saem os comandos para regular a temperatura do corpo. Se você tem
né, alguma condição em que seu hipotálamo seja mais sensível a essas informações, consequentemente produz mais suor. Então, pessoas que têm hiperidrose têm uma maior sensibilidade do hipotálamo e um maior comando do hipotálamo para desencadear a sudorese, né, para fazer a pessoa suar. Então, por isso que são pessoas que, quando elas estão em situações mais tensas, né, pessoas que estão em situações mais nervosas, elas começam a suar muito. Aí você vê, esse amigo meu, inclusive, a gente sabia, né, que ele tinha hiperidrose, quando a gente ia jogar videogame, ficava jogando ali um contra o outro, a mão dele, o pé dele começavam a suar. É muito comum também pessoa que tem hiperidrose, quando vai falar em público, fazer uma apresentação, começar a suar. Aí sua principalmente palma da mão, sola do pé e axila, né? Então, é como se fosse um distúrbio nervoso, onde a pessoa fica mais sensível a essas condições, né, estressantes e, consequentemente, começa a suar mais por conta disso. É uma doença benigna, né, não traz malignidade, mas é incômodo, né, para a pessoa, né, que acaba ficando suando, aí sua blusa, faz pizza. Então, é mais incômodo mesmo. Bom, vamos lá. Voltando aqui. Falei, então, que o sangue tem esse fluxo unidirecional, né? E isso vai ocorrer por quê? Porque toda a estrutura do sistema cardiocirculatório trabalha para que isso aconteça. Trabalha para que o sangue sempre esteja circulando e circulando na mesma direção. Você não tem sangue voltando de uma estrutura para outra, né? O sangue chega do corpo do lado direito, vai para o pulmão, do pulmão volta para o lado esquerdo, do lado esquerdo vai para o corpo todo. Volta para o lado direito, do lado direito do coração para o pulmão volta, do pulmão volta para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o corpo todo. Então é sempre unidirecional. O sangue não está voltando do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, por exemplo. Ele está saindo do ventrículo esquerdo para o corpo, né? Então, a gente vai ter as estruturas cardíacas, as estruturas circulatórias, componentes do sangue, trabalhando para que esse fluxo se mantenha dessa maneira. E é esse fluxo, então, que vai garantir aí o funcionamento correto do sistema, né? Que vai garantir que todos os nutrientes sejam levados às células e todos os metabólitos sejam retirados dessas células e jogados para fora do corpo, tá? Então, a contração cardíaca, a gente vai ter os músculos esqueléticos, não sei se vocês lembram lá, quando a gente falou da fisiologia, de que a circulação venosa ela é um pouco mais devagar, é um pouco mais lenta. As próprias veias são vasos em que a parede é um pouco mais fina, menos elástica. Então, os músculos esqueléticos, né, os músculos do nosso corpo ajudam, quando eles estão contraindo, eles acabam espremendo as veias e fazendo o sangue das veias circularem. Então, os músculos esqueléticos ajudam no que a gente chama de retorno venoso, que é fazer com que as veias voltem o sangue para o coração. Então, as válvulas, como eu falei com vocês, as veias também têm válvulas, né? Então, tudo isso auxilia nesse movimento do sangue e mantendo esse sangue unidirecional, né? E fatores do sangue também, a viscosidade do sangue, a pressão sanguínea. Então, tudo isso faz com que o sangue circule e sempre de maneira unidirecional. Esse aqui é o sangue fluindo dentro dos nossos vasos. E o sangue, ele tem um fluxo que a gente classifica como laminar. O que quer dizer isso? Se a gente avaliar o fluxo de sangue, quanto mais próximo à parede do vaso, mais devagar o sangue flui, mais devagar ele caminha pelos vasos. Por quê? Aqui vão ter vários fatores que explicam isso, né? A gente vai ter componentes do sangue atritando aqui em atrito, né, com a parede sanguínea, né? Então isso acaba fazendo com que o sangue caminhe aqui, né, de maneira mais devagar, próximo à parede, né? Toda uma questão física, né, que faz com que quanto mais próximo à parede, mais devagar o sangue flua. E aí o que acontece? A gente vai ter, então, se a gente pegar o fluxo sanguíneo, ou seja, o volume de sangue que está sendo carreado aqui, está passando dentro de um vaso,
a gente vai ter camadas diferentes de velocidade. Por isso que a gente diz que ele é laminar, como se fossem várias lâminas, tipo uma cebola. Quanto mais próximo da parede, mais devagar o sangue flui por ali. E aí, os edemas podem ocorrer, né, justamente por distúrbios nessas forças que controlam a circulação sanguínea. Então, a gente vai ter algumas forças, né, responsáveis pela saída e entrada de componentes do sistema circulatório. Né? A entrada e saída de componentes entre a parte de fora do sistema circulatório e a parte de dentro do sistema circulatório. Ou seja, a gente vai ter, naturalmente, o transporte de moléculas de dentro do sangue para fora e de fora do sangue para dentro. Exemplo, quando a gente come e a gente começa a absorver a glicose vai ser, né, vai ser absorvida, e quando absorvida, ela vai para o sangue. A questão é que essa glicose vai precisar ser usada pelas células. Então, como é que essa glicose vai fazer para sair do sangue e ir para as células? Né? A mesma coisa, o oxigênio. O oxigênio ele é absorvido lá no pulmão, vai para o sangue. Depois ele precisa ser absorvido pelas células. E como é que ele vai sair do sangue para ir para as células? Quando uma célula pega o oxigênio, usa o oxigênio, produz o CO2, como é que esse CO2 vai sair das células e ir para o sangue? Então, a gente precisa, né, de um veículo levando os nutrientes para as células, ou seja, tirando os nutrientes de dentro do sangue e levando para os tecidos, para o espaço intersticial, que é onde estão as células, e depois um veículo trazendo os metabólitos que essas células produzem e jogando de volta para o sangue. Quem vai fazer isso é a água. Então, a água do sangue é quem sai dos vasos, irriga ali, né, os tecidos, ou seja, leva os nutrientes para os tecidos, depois essa água volta para dentro do vaso, trazendo os metabólitos. E esse trajeto, nessa saída da água e retorno, né, saída levando os nutrientes para as células e retorno trazendo os metabólitos para dentro do sangue, é feito nos capilares. Então, lembra lá dos vasos? Né? O vaso sai do coração como uma artéria. Aí reduz o calibre, forma uma arteríola, reduz o calibre e chega ao nível de capilar. Depois esse capilar aumenta o calibre, vira uma vênula, aumenta ainda mais o calibre, vira uma veia e aí volta para o coração. Então, lá nos capilares sanguíneos é onde a gente vai ter a saída da água, a água que está no sangue, levando os nutrientes para as células, ou seja, fora dos vasos, fora do capilar, né? Depois essa água volta para dentro do sangue, trazendo, né, então, os metabólitos que as células jogaram nessa água. Certo? E aí a gente vai ter forças que vão controlar esse movimento da água. Então, se a gente pegar aqui um capilar, ó, a parede do capilar ela é composta pelo endotélio. Lembra? Eu falei com vocês isso lá em fisiologia, vocês viram em anatomia. A parede do capilar, ela tem só a túnica íntima, que é só o endotélio vascular. E esse endotélio vascular, as células que compõem o endotélio têm espacinhos entre si. Ou seja, é como se o capilar ele fosse permeável. Né? Por quê? Porque, como as células que formam a parede têm espacinhos entre si, a água consegue passar por esse espacinho. E aí vai levando os nutrientes, né, que estão aqui dentro para fora. A água vem saindo, trazendo os nutrientes, e aqui fora a gente está no espaço intersticial, que é onde tem as células ali dos tecidos do nosso corpo. Então a água sai daqui carregando os nutrientes, leva os nutrientes para as células. Depois essa água volta trazendo metabólitos. E aí a gente vai ter duas forças que vão controlar a saída da água e o retorno da água para os capilares. Que forças são essas? A primeira força é a força que a gente chama de pressão hidrostática. O que é essa pressão? Quando o sangue está circulando aqui dentro do capilar, ele está fazendo força contra a parede do capilar. Essa força que ele faz contra a parede do capilar, a gente chama de pressão hidrostática. É a força que a água, né, faz contra a parede do capilar. Tá?
Só que como o capilar ele é todo furadinho aqui, essa água sai. Então, o sangue faz força contra a parede do vaso, porque ele está em movimento, e aí a água acaba saindo porque a parede do capilar é permeável, né? Tem espacinhos ali entre as células endoteliais. Beleza, conforme essa água vai saindo, o que acontece? O sangue vai ficando mais concentrado. Ou seja, lembra que o sangue é a água com várias coisas diluídas ali dentro, né? Várias moléculas diluídas ali dentro. Então a gente tem o solvente e o soluto, né? Diluído no solvente. O que vai acontecer? Conforme a água vai saindo aqui, o sangue vai ficando mais concentrado. Ou seja, o solvente vai saindo, vai ficando só o soluto. E aí, por osmose, lembra da osmose? O soluto, perdão, né? Ou seja, tudo que está aqui no sangue, essa concentração maior de moléculas, vai puxar a água de volta. Então, ao tempo que a água vai saindo, o sangue vai ficando concentrado, depois ele vai puxando essa água de volta. Então, a água sai levando nutrientes, as células captam esses nutrientes, depois essa água volta trazendo metabólitos, trazendo aquilo que as células jogaram fora. Essa força, né, osmótica que puxa a água de volta, a gente chama de pressão osmótica ou pressão coloidosmótica. Então, a gente vai ter que a pressão, é a força osmótica que as células sanguíneas fazem puxando a água de volta. Então, a gente tem uma força que faz a água sair e a gente tem uma força que faz a água voltar. No que a água sai, leva os nutrientes, no que a água volta, traz os metabólitos. E aí você tem, então, essa troca, né, de nutrientes e metabólitos entre sangue e tecido. Então, essas duas forças é que controlam esse movimento natural da água do nosso corpo entre sangue e tecido. O que acontece? Essa força aqui, que é a força de saída, ela naturalmente é mais forte do que a força de retorno. Ou seja, a força de saída naturalmente é mais forte que a força de retorno. Então, consequentemente, sobra um pouco de água aqui nos tecidos. Mas por que não acumula água aqui, em condições normais? Porque o sistema linfático drena essa quantidade de água que sobra aqui. E essa água drenada pelo sistema linfático é o que forma a linfa. Então, a gente vai ter, controlando esse movimento da água, né, entre sangue e tecido, a pressão hidrostática, a pressão coloidosmótica e o sistema linfático, a drenagem linfática. Tudo isso faz com que a água saia do sangue, trazendo nutrientes, volte para o sangue levando metabólitos e não se acumule no tecido. Certo? Então, qualquer alteração que a gente tenha de pressão hidrostática, de pressão coloidosmótica ou dessa força osmótica ou de drenagem linfática podem resultar em acúmulo de água nos tecidos. E, consequentemente, a gente chama esse acúmulo de água nos tecidos de edema. Bom, então vamos lá. O que pode causar edema? Primeiro, se a parede do vaso estiver muito permeável. Eu falei com vocês que, naturalmente, a parede do capilar ela é permeável. Ela deixa a água passar, por quê? Porque ela tem buraquinhos ali que vai permitir a saída e o retorno da água, movimento natural. A questão é que os vasos eles podem ter a sua permeabilidade aumentada. Como assim? Aumentar ainda mais esses espaços entre as células que formam a parede dos capilares. Isso acontece, professor? Acontece. Exemplo. A inflamação é um mecanismo do sistema imune para que a gente consiga combater um patógeno que está infeccionando, que está causando uma infecção em um tecido, ou tentar corrigir uma lesão tecidual. Então, a inflamação serve para isso. É um mecanismo que
durante a inflamação, a gente vai ter um monte de componente do sistema imune chegando em um tecido, ou para combater uma infecção, ou para reparar uma lesão tecidual. E aí, esses componentes estão chegando ali naquela região via sangue. E aí, para facilitar a chegada desses componentes que estão vindo via sangue, naquela região ali, ocorre o aumento da permeabilidade vascular, ou seja, as células que formam ali o endotélio, né, que formam a parede do capilar, elas vão se afastar ainda mais para quê? Para facilitar a saída desses componentes do sistema imune. Só que, conforme aumenta a permeabilidade, conforme aumenta o espaço entre as células endoteliais, para essas células conseguirem chegar, a água também sai. E aí, se sai água demais, acumula nos tecidos, forma o que a gente chama de edema. Por isso que toda região inflamada fica inchada. Por que que incha? Porque está acumulando líquido ali pelo aumento da permeabilidade vascular. Então, um dos sinais da inflamação é o que a gente chama de tumor ou edema, né? Falei com vocês que tumor é aumento de volume. Então, o edema é um dos sinais da inflamação. Pelo quê? Por conta do aumento da permeabilidade vascular. Então, quando a gente tem inflamação, geralmente a gente tem edema associado. Então, a gente pode ter infecções, né, doenças imunes de hipersensibilidade ou alergias, né, alergia tipo 3, por exemplo, que causa bastante inflamação e edema. Tá? A gente pode ter a pressão hidrostática aumentada, ou seja, situações em que aquela força de saída da água está maior. E aí, se a força está maior, consequentemente, sai mais água do que o normal. Então, a primeira foi pela permeabilidade, está mais fácil a água sair. A segunda, pela força de saída, está muito forte a força de saída, consequentemente está saindo muita água e na hora de voltar, não está conseguindo voltar aquilo tudo. Aí acumula no tecido. Exemplo, se você tiver uma obstrução de uma veia, né, na obstrução de uma veia, o sangue acumulando dentro da veia, o que vai acontecer? Aquele sangue começa a acumular dentro da veia e começa a fazer muita força contra a parede do vaso. Ou seja, aumenta a pressão hidrostática. Aí começa a sair água, sair água, sair água. Por isso que em locais em que a gente vê sangue acumulado dentro de veia e, consequentemente, acumulado dentro de capilar, a gente tem edema também. Por quê? Porque o sangue começa a fazer muita força contra a parede do vaso, lá no capilar, que a parede já é permeável, a água sai mais fácil. E aí, consequentemente, acumula nos tecidos, causando edema. Então, a pressão hidrostática aumentada também causa edema. Outro mecanismo que a gente tem é a redução da pressão osmótica, ou seja, a força de retorno da água. Se você diminui a força de retorno, consequentemente, a água não consegue voltar e acumula nos tecidos. Ou seja, edema pela redução da pressão osmótica, ou da pressão coloidosmótica. Um exemplo disso. Eu falei com vocês que a pressão osmótica é a força osmótica que puxa a água de volta para os vasos. O que acontece? Essa força ela é exercida por componentes que estão no próprio sangue. Então, ali no sangue, a gente tem muita coisa diluída, muito soluto, e esse soluto é o que faz a força osmótica, né? A força de puxar a água para o sangue. O que acontece? Se a gente tiver alguma condição em que tenha pouco soluto no sangue, consequentemente, a força osmótica vai ser menor. E aí, a água não volta, porque se acumula nos tecidos. Então, um dos componentes, né, do sangue que participa muito dessa força osmótica é a albumina. A albumina é uma proteína que fica... A albumina tem várias funções, tá? E uma delas é ser uma proteína carreadora. Moléculas que têm dificuldade de se diluir em água, por exemplo, lipídios, podem se ligar à albumina, e como a albumina é uma proteína, ela se dilui em água. Aí a albumina transporta essas moléculas pelo sangue. Então, se a gente pegar, por exemplo, hormônios, né, tem hormônio que é lipídico, que é feito a partir de gordura. Os hormônios esteroides, por exemplo, são sintetizados a partir de ésteres de colesterol, por isso que são esteroides. São lipídios. E aí é difícil para um lipídio, lembra, lipídio, gordura, é uma molécula apolar. A água é polar, então não se ligam. E aí o que acontece?
Para uma molécula que é lipídica se diluir em água, para um hormônio que é lipídico se diluir na água do sangue e ser carreado pelo sangue é difícil. Então ele pode se ligar a uma proteína de transporte e aí sim ser carreado. Então a albumina tem essa função de ser uma proteína transportadora, né? E como a gente tem bastante albumina no sangue, ela participa ativamente dessa força osmótica. E aí, situações em que a gente tem uma baixa de albumina, o que vai acontecer? A gente está perdendo ali um componente importante que exerce essa força osmótica. E aí, a força osmótica diminui e, consequentemente, a água não tem força para voltar dos tecidos para o sangue. Consequentemente, se acumula nos tecidos, causando edema. Então, situações de hipoalbuminemia, o que é isso? Hipo é baixo. Albuminemia é albumina no sangue. Então, baixa albumina no sangue pode causar edema. Pode ser um causador de edema. Por quê? Porque reduziu a força osmótica. E a drenagem linfática diminuída. Qualquer obstrução que a gente tenha no sistema linfático, lembra que o sistema linfático drena aquele pouquinho de água que sobra, porque a força, a pressão hidrostática, ela é maior do que a coloidosmótica, ou seja, a força de saída é naturalmente maior do que a de retorno. Então, sobraria um pouquinho de líquido. Não sobra porque o sistema linfático drena e forma linfa a partir disso. Então, qualquer obstrução em sistema linfático também leva ao acúmulo de água nos tecidos, pode causar edema. Por isso que, às vezes, as pessoas, quando estão muito inchadas, elas fazem drenagem linfática, que é para justamente estimular a circulação linfática e ir puxando essa água dos tecidos. Aí a pessoa desincha por conta disso. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, né? Aqui, na verdade, explicando isso que eu acabei de explicar, né, que o aumento da pressão hidrostática. Então, situações em que a gente tenha, por exemplo, o acúmulo de sangue dentro das veias, né, uma má circulação venosa, pode causar edema. Por quê? Porque esse sangue fica ali se acumulando. Acumular sangue dentro de artéria é mais difícil. Lembra, a artéria é mais elástica, a parede é mais espessa, então acumula mais fácil dentro das veias. E aí, processos de acúmulo de sangue dentro das veias, consequentemente, esse sangue acumulado ali começa a fazer muita força contra a parede dos vasos. E aí, aumenta a força, a pressão hidrostática, e a água sai e começa a se acumular nos tecidos. Aqui é um exemplo, né, de uma congestão na circulação venosa abdominal, né, consequentemente extravasando água desses vasos, e aí essa água se acumulando na cavidade abdominal, que a gente chama de ascite, ou vulgarmente chamado de barriga d'água. O que está acontecendo ali? Extravasamento de água de dentro dos vasos para fora, se acumulando, né, na cavidade abdominal. Aí eu falei para vocês que quando acumula em cavidade, a gente não chama de edema, a gente chama de efusão. Então aqui é uma efusão peritoneal, né, se acumulando dentro da cavidade peritoneal, ou uma ascite. Tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma insuficiência cardíaca congestiva. Quando o coração não está trabalhando bem, o sangue começa a ter dificuldade de se movimentar, de circular dentro do sistema cardiocirculatório. E aí, se você tem, por exemplo, do lado direito do coração, que está recebendo o sangue das veias, né, da veia cava, que está trazendo o sangue do corpo todo, se o lado direito não está bombeando, o que acontece? Começa a acumular sangue dentro das veias, né, do corpo todo. Se acumula sangue dentro da veia do corpo todo, começa a causar edema no corpo todo. Se a gente pegar o lado esquerdo do coração, o lado esquerdo está recebendo sangue do pulmão. Então, se o lado esquerdo do coração não estiver bombeando legal, começa a acumular sangue nas veias pulmonares e aí a gente vai ter um edema no pulmão, que é o que a gente chama de edema pulmonar. Então, o mau funcionamento cardíaco pode levar ao acúmulo de sangue dentro das veias e, consequentemente, ao edema. E aí a gente chama esse acúmulo de sangue dentro das veias de congestão. Então, esse acúmulo, né, de sangue dentro das veias, esse acúmulo patológico de sangue dentro das veias, a gente chama de congestão. E aí, como essa congestão pode ser causada por um mau funcionamento cardíaco, a gente chama esse quadro de insuficiência cardíaca congestiva, ou ICC.
Está citado aqui no exemplo. Certo? Então, você pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva direita, do lado direito do coração, levando a uma congestão na veia cava e em todas as veias que desembocam na veia cava, no final, causando ascite, acúmulo de água dentro da cavidade abdominal. Aqui, ó, é o exemplo de um baço congesto, ou seja, um baço em que acumulou-se sangue dentro das veias desse baço. Né? E o que acontece? O sangue, quando ele está nas veias do corpo, né, da grande circulação, esse sangue ele está rico em CO2. Lembra? O CO2 que está vindo para o coração mandar esse sangue para o pulmão para ter hematose. Então, na grande circulação, o sistema venoso está transportando sangue rico em CO2. E o que acontece? O CO2, toda vez que está ligado à hemoglobina, lembra, a hemoglobina está na hemácia, que é quem transporta os gases, né, oxigênio e CO2 pelo nosso corpo. Então, toda vez que o CO2 está ligado à hemoglobina, a hemoglobina fica com uma cor mais escura, mais azulada ou arroxeada. Né? Então, por isso, quando a pessoa fica com muito CO2 no corpo, a pessoa fica roxa ou cianótica. Ciano é azul. Né? Então, se vocês repararem, os tecidos, as estruturas que ficam congestas, ou seja, com sangue acumulado dentro das veias, ficam mais escurecidas. Ó. Um baço ele é mais avermelhado, vinho. Né? Aqui ele está roxo, azul. E aí, mesma coisa o fígado, tá vendo? Mais arroxeado, mais azulado. Aqui é um fígado congesto também. Vê que primeiro ele está inchado. Por que ele está inchado? O baço também, né? O baço é fininho, né? Por que eles estão inchados? Porque eles estão cheios de água. E o sangue que está ali dentro é um sangue venoso, rico em CO2. Aí ele fica roxo, escurecido. Aqui é um exemplo de edema pulmonar. A água extravasando dos vasos, se acumulando nos tecidos. Aqui a gente vê a água na traqueia, tá vendo? E aí, como as vias aéreas são cheias de ar dentro delas, né? A água fica com esse aspecto espumoso aqui, cheio de bolinha de ar. Mas aqui é um edema pulmonar, né? Onde houve, então, o extravasamento de água dos vasos para os tecidos. Né? E acúmulo dessa água nos tecidos. A redução da pressão osmótica, como eu falei com vocês, então, quando a força de retorno da água diminui, então a força de retorno da água dos tecidos para o vaso diminui e ela acaba se acumulando nos tecidos ou nas cavidades. Né? Então a gente pode ter, como eu citei para vocês, a hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia é um quadro que costuma cursar com edema. Tá? E a albumina é uma proteína sintetizada lá no fígado. Então, pessoas que têm cirrose, por exemplo, podem não conseguir sintetizar a albumina. Se não sintetiza a albumina, não tem o principal fator ali, né, que vai ajudar na força osmótica. Aí a água começa a não voltar para dentro dos vasos, porque não tem soluto suficiente para exercer essa força osmótica. Então, a gente vê, né, pode ver pessoas que têm cirrose hepática fazendo ascite por conta disso. Né? Então, pela hipoalbuminemia. E, como eu falei, as obstruções linfáticas também, visto que o sistema linfático drena aquele restantezinho de água que naturalmente se acumularia nos tecidos, né? Porque a força de saída é maior que a força de entrada. Então, obstruções no sistema linfático, vocês já devem ter ouvido falar na elefantíase. Né? O que é a elefantíase? É uma doença causada por um verme, né, um parasito chamado Wuchereria bancroft. Ele é um nematóide. Nematóide é o verme que parece um macarrãozinho, né? Redondinho, tubularzinho. Então, a Wuchereria bancroft é um parasito que se acumula, se localiza, ele tem tropismo, né? Ele vai para dentro do sistema linfático. Ele começa a obstruir o sistema linfático. Aí a gente começa a perceber, né,
esse acúmulo, esse edema excessivo por conta dessa não drenagem, de líquido, né, por conta da obstrução linfática. Então, você pode ter compressões de vasos linfáticos. Então, às vezes, as neoplasias que vão crescendo, a massa vai obstruindo o vaso linfático e vai formando edema por conta da redução da drenagem. Você pode ter as obstruções parasitárias, né? Então, por que acontece isso aqui? Porque o que o sistema linfático drenaria de líquido ali, ele não drena e acumula nos tecidos. Então, forma o edema. E aí a gente pode classificar também, pessoal, o edema quanto à sua aparência. Eu falei com vocês que a gente pode ter edema pelo aumento da permeabilidade vascular, a gente pode ter o edema pelo aumento da pressão hidrostática, pela redução da pressão coloidosmótica ou pela redução da drenagem linfática. Então, o que acontece? Dependendo da causa, a gente pode ter uma morfologia do líquido diferente. Vamos lá. Quando aumenta a permeabilidade, por exemplo, lá na inflamação, que eu falei com vocês, quando a parede dos capilares aumenta aquele espaço entre as células, e isso permite, né, que saiam células, mas também que saia água, essa água ela vai ter mais componentes nela. Por quê? Porque está saindo água, mas também está saindo célula, está saindo um monte de proteína, um monte de molécula que está no sangue. Então vai ser um líquido mais denso, mais turvo, porque tem mais proteína nele. Esse líquido a gente chama de exudato. Esse líquido do edema mais turvo, né, com mais proteínas. Por quê? Porque a ocorrência dele foi pelo aumento da permeabilidade. Então, saiu líquido, mas saiu um monte de coisa junto. E aí esse líquido fica mais turvo, mais denso. A gente chama de exudato. Quando o edema é pelo aumento da força de saída do líquido, pela redução do retorno do líquido ou pela redução da drenagem linfática, vocês concordam comigo que está saindo só o líquido. Os outros componentes do sangue não estão saindo tanto. Então fica um líquido mais límpido, mais transparente, mais pobre em proteína. Aí a gente chama esse líquido de transudato. É um líquido mais límpido, né? Não é tão turvo, não é tão denso. A gente chama ele de transudato. Então, às vezes, você vê uma pessoa com ascite, aí você coleta o líquido, e você vê que o líquido é um líquido transparente, é um líquido limpo, isso é um transudato. E aí você consegue entender o porquê que aquele líquido está saindo e está se acumulando na cavidade abdominal. Né? Então, é um transudato, então é pelo aumento da pressão hidrostática, redução da coloidosmótica ou pela redução da drenagem linfática. Aí você vê, por exemplo, você vai lá, faz um exame de ultrassonografia, aí você vê a veia cava desse calibre aqui, ó, grossona. Então, é um processo de congestão, né? Aí você vai ter que achar ali o que está causando. Você vai lá no coração, o lado direito está fraquinho. O coração está desse tamanho, fraquinho. Pronto. Você tem uma cardiopatia dilatada, causando congestão na veia cava, levando a ascite. Pelo tipo de líquido que você coletou ali na hora, né, da intervenção pelo paciente, você conseguiu ir chegando no diagnóstico do que ele tem. Então, essa classificação de transudato e exudato é muito importante para a gente entender como que aquele líquido está saindo, né, de dentro dos vasos, se acumulando nos tecidos. Então, o líquido que é mais límpido, né, mas que ele é pobre em proteína, porque ele sai ou pelo aumento da pressão, redução da força osmótica ou redução da drenagem linfática, a gente chama de transudato. E o líquido que ocorre pelo aumento da permeabilidade, que é um líquido mais denso, é um líquido mais rico em proteínas, a gente chama de exudato. E a gente tem alguns líquidos específicos também. Por exemplo, o quilo. O quilo é uma linfa que ela é rica em gordura. Por quê? Porque é uma linfa que ela se forma lá no trato gastrointestinal, né, da absorção ali desse líquido
intersticial lá no trato gastrointestinal, vem muito lipídio, muita gordura nesse líquido. Então, a linfa, ela fica com um aspecto mais leitoso, assim, ó, parece um leite condensado, né? Que a gente chama de quilo. E aí, o que acontece? Essa linfa, ela vem em direção a uma região chamada de cisterna do quilo, que é aqui, né, na cavidade torácica, próxima à cavidade torácica. E aí a gente tem um ducto que passa por dentro da cavidade torácica, transportando esse quilo. E aí, quando você tem obstruções, né, ou rupturas desse ducto, que a gente chama de ducto torácico, né, o quilo ele pode extravasar e acumular dentro da cavidade torácica. Aí a gente chama isso de quilotórax. Então, você vê líquido acumulado dentro da cavidade torácica, quando você drena, ele está assim, ó. Aí você sabe que é quilo. Bom, eu falei com vocês que o acúmulo de sangue dentro das veias a gente classifica como congestão, né? Mas a gente pode ter sangue também acumulado dentro das artérias. E aí a gente vai ter nomenclaturas diferentes, tá? No caso, quando o sangue acumula dentro das artérias, a gente classifica, a gente denomina como hiperemia. O que acontece? O sangue, para se acumular dentro das artérias, não é tão fácil. Então, a gente pode ter, inclusive, situações normais, fisiológicas, em que você tem o acúmulo de sangue dentro das artérias. Exemplo, ou seja, né, hiperemia. Exemplo, quando a gente precisa aumentar o aporte sanguíneo em um tecido, ou seja, fazer chegar mais nutrientes, por exemplo, a gente dilata as artérias e, consequentemente, aumenta a irrigação naqueles tecidos ali, ou seja, aumenta a quantidade de sangue. E aí, o que acontece? Quando a gente aumenta a quantidade de sangue que está chegando naquele tecido, a gente aumenta também a quantidade de nutrientes que estão chegando naquele tecido. Então, quando a gente vai fazer um esforço físico, por exemplo, as nossas artérias elas vão dilatando um pouquinho para chegar mais sangue ali, mais nutrientes e, consequentemente, os nossos músculos trabalharem. E aí, quando essa artéria dilata e acumula mais sangue dentro dela ali, você tem maior volume de sangue naquele tecido, como é um sangue rico em oxigênio, quando a hemoglobina está ligada ao oxigênio, ela fica mais vermelha. Então, você acaba tendo, né, uma coloração daquele tecido mais avermelhada. Por quê? Porque as arteríolas dilataram, estão trazendo mais sangue para os tecidos, e esse sangue ele vai ter uma coloração mais avermelhada. Como pode ser patológica também, né? Aí eu falei uma situação fisiológica, normal. Só que você pode ter uma situação patológica, ou seja, na inflamação, como eu falei com vocês. Na inflamação não precisa chegar mais células imunes ali para o local de infecção ou de lesão tecidual. Então, a gente, durante a inflamação, vai ter também a dilatação das artérias, das arteríolas, para que chegue mais sangue naquela região, trazendo esses componentes do sistema imune. Então, não só o aumento da permeabilidade, mas também o aumento do aporte sanguíneo, ou seja, da quantidade de sangue chegando no tecido, trazendo componentes ali do sistema imune. E aí, na inflamação, a gente geralmente vê uma coloração mais avermelhada. Por isso que a inflamação fica vermelha. E por isso que região inflamada fica quente. Porque se você está colocando mais sangue ali, né, esse sangue trazendo as células do sistema imune, os componentes, primeiro que é um sangue arterial, então ele fica mais vermelho. E segundo que esse sangue é quente, então a região fica mais quente. Por isso que a gente vê como sinais da inflamação, que a gente vai falar na próxima aula, né, sobre inflamação. A gente vê como sinais da inflamação calor, toda região inflamada tende a ficar mais quente, edema, né, pelo acúmulo de água, pelo aumento da permeabilidade vascular, e rubor ou vermelhidão, pelo aumento do aporte de sangue também. Então, vermelhidão e calor, né, rubor e calor, pelo aumento do aporte sanguíneo, e o edema pelo aumento da permeabilidade sanguínea, pela permeabilidade vascular, perdão, para permitir a saída desses componentes. Então, a gente pode ter, né, tanto fisiológica quanto patológica, em situações patológicas, ocorrendo a hiperemia, que é o acúmulo de sangue dentro, né, do sistema arterial. Então, o tecido tende a ficar mais avermelhado. Então, aqui a gente consegue ver, ainda mais em conjuntiva,
né, qualquer processo inflamatório em conjuntiva, que a gente chama de conjuntivite, fica muito vermelho. Por quê? Porque a conjuntiva é branca. Aí você aumenta o calibre do vaso, cheio de sangue oxigenado, vai ficar muito vermelho. Então a gente vê bastante vermelhidão, né, nas conjuntivites. Aqui, ó, a hiperemia, né, ainda mais pessoas que têm pele muito clarinha, você consegue perceber muito mais fácil. Então, pessoa que é a pele muito clarinha, quando fica com vergonha, por exemplo, né, começa a ruborizar, a ficar mais avermelhado por conta disso, né? Você começa a ter dilatação arterial, começa a acumular sangue ali, e, consequentemente, acumular sangue não, mas aumenta o volume de sangue, né? E aí fica mais vermelho. A gente pode ver também nas dermatites, né, inflamações de pele, a região ficando bastante avermelhada, né? Por conta disso. E a congestão, como eu falei com vocês, é um processo patológico, já é um processo... A veia não tem por que acumular sangue dentro dela, né? A função dela é levar de volta para o coração. Só que você pode ter situações em que acaba acumulando sangue dentro das veias. Como eu falei, se o coração funciona mal, não bombeia, o sangue vai acumulando dentro das veias. E aí o sangue que está dentro da veia, ele é um sangue, isso no nosso sistema, né, na circulação sistêmica, é um sangue rico em CO2. Então, como eu falei, o CO2, ele quando está conjugado à hemoglobina, a hemoglobina fica mais arroxeada. Então a gente vai ver um tecido mais escurecido por conta da congestão. E aí a gente pode ter a congestão tanto localizada, se for uma veia específica de um órgão ou de um tecido, ou uma congestão sistêmica, né? Se você tem uma veia bastante calibrosa, importante do corpo, obstruída, ou com uma circulação prejudicada, né? Consequentemente, essa congestão acaba afetando vários tecidos e órgãos. Então, a veia cava, por exemplo, que vem trazendo ali, né? Tudo vem desembocando na veia cava. Então, se você tem um problema na veia cava, consequentemente, todo o restante também fica prejudicado, fica congesto. Então, na insuficiência cardíaca congestiva direita, por exemplo, a gente pode ver um edema generalizado, edema sistêmico. A pessoa fazendo ascite, fazendo congestão hepática, congestão esplênica, congestão intestinal, né, por conta dessa má circulação em todo o sistema vascular que está vindo para o coração, né? Então, você pode ter tanto local quanto sistêmico. Tá? E aí, como eu falei, né? Quando o sangue se acumula dentro das veias, aumenta a pressão hidrostática e aí, consequentemente, causa edema. Então, a gente vê um tecido mais escurecido e edemaciado. Aqui o exemplo, ó, o baço congesto, que eu mostrei para vocês lá no outro slide, o fígado congesto. E aqui, ó, aumento da pressão hidrostática. Então, quando a gente fica sentado muito tempo, a nossa musculatura não está ajudando a circulação venosa. Aí começa a aumentar, a congestionar o sangue dentro das veias, aumentar a pressão hidrostática, sair líquido, aí faz edema. Por isso que o paciente, por exemplo, quando está acamado há muito tempo, a gente bota as pernas dele, né, elevadas. Para quê? Para ajudar o sangue a circular, não acumular dentro das veias e não causar edema. Então, aqui é um sinal que a gente tem, né, um método que a gente tem para identificar o edema, que chama sinal de Godet. Quando você faz uma força ali contra o tecido, aí fica a impressão do seu dedo ali marcadinho, que o tecido está edemaciado. Show? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, questionamento, colocação, fique à vontade.